Bom dia aí, pessoal das carreiras policiais, das carreiras militares aí. Vamos voltar para a parte 2 do vídeo sobre direito constitucional. A gente tinha parado no vídeo anterior aí no artigo 5º, inciso 32. Então vamos continuar aí, a segmento da nossa aula aí. Pessoal focado, pessoal animado aí para poder ir bem na prova e acertar todas as questões dessa matéria. Então, artigo 33 aí. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, nesse artigo aí fala que todos têm direito a receber dos órgãos públicos. Então, suponhamos que você está com o nome lá no SPC, no Serasa, você está precisando de algum boletim de ocorrência da Polícia Militar que você é envolvido, ou Polícia Civil, ou qualquer fato relacionado a um órgão público, algum banco federal, que você tem seu nome inscrito no cadastro de pessoa de bom pagador ou de mau pagador, né? Então, todos têm direito a receber dos órgãos públicos. Então, de órgãos públicos. Órgão particular entra? Não. Se o órgão particular, algum banco particular tem que inscrever o seu nome lá, todos têm direito a receber esse tipo de informação? Não. É órgão público, o primeiro fato aí, né? De interesse particular. O interesse é meu em receber alguma informação, então eu tenho esse direito. Sendo prestado no prazo que a lei estabelecer. Eu vou chegar lá em algum órgão público, querer uma determinada informação, vou querer ela na hora? Vão me dar a informação na hora? Não, tem um prazo, tem a lei vai estabelecer o prazo. Ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Algum tipo de informação, tida como sigilosa, né, tratada pelos governos aí, ela, mesmo que a gente queira saber determinado fato, ela só é liberada, suponhamos, entre 20, 30 anos, 25 anos, né? A lei vai estabelecer a liberação desse tipo de informação ou não. Por quê? É fato relacionado à segurança nacional. Então, todos têm direito de receber de órgãos públicos, o interesse é particular, as informações serão prestadas no prazo estabelecido por lei. 34. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. Então, todos têm o direito, independentemente do pagamento de taxa. Você não precisa pagar taxas. É um direito de todos. Direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. B. A obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, suponhamos que você a pessoa teve seu direito lesado. Então, ela tem um direito, né, é assegurado a todos o direito para a defesa do seu direito à liberdade, suponhamos, né, ou contra algum ato ilegal, ou contra o abuso de poder, né, você tem direito assegurado. Obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos. Então, se o direito for lesado, você teve algo que você se sentiu lesado, para você defender esse direito, você tem isso assegurado por lei. 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direitos. Então, a lei ela não vai excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direitos. A lei não vai mexer nessa parte onde seus direitos seriam lesionados ou ameaçados. A lei vai assegurar os seus direitos. 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, e a coisa julgada. Suponhamos que teve um julgamento em última instância.
Você teve a causa favorável, a causa ganha. Posteriormente veio uma outra lei, depois desse fato, criada uma nova lei que ia prejudicar o seu direito. Então, nesse 36, artigo 36 fala, inciso 36 fala, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Então esse artigo ele é bem claro. Algumas provas eles costumam colocar que haverá juízo ou tribunal de exceção. Costumam colocar um caso de uma pessoa que estuprou várias pessoas, inclusive crianças, idosos. A população foi e pegou essa pessoa, amarrou, fez o julgamento ali, o pessoal costuma colocar no texto jornalístico aí de tribunal do crime. Então a lei fala aqui, no inciso 37, que não haverá juízo ou tribunal de exceção. 38. É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei, assegurados plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos, a competência para os julgamentos dos crimes dolosos contra a vida. Então, crimes dolosos contra a vida. A pessoa dolosa tem a intenção de fazer algo, tem a intenção de matar outra pessoa, roubo seguido de morte, homicídio, crimes dolosos contra a vida. A pessoa tem clara e livre intenção de fazer alguma coisa, o dolo. Então, a competência para julgar esses crimes é do tribunal do júri. O juiz, ele vai estar lá aceitando, acatando a sentença do tribunal do júri, ele vai, como magistrado aí, tá computando a pena, né? Tipo de pena, normalmente em regime fechado, mas ele vai estar computando, né? Mensurando aí, vai estar pondo peso aí na pena, quanto tempo que a pessoa vai passar presa, ou a pessoa é livre, né? Vai estar acatando aí. Então a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, cai bastante em prova, pessoal, preste bastante atenção nisso daí, é do tribunal do júri. Então o tribunal do júri, um grupo de pessoas da sociedade, pessoas comuns, né? Normalmente há escolha entre homens ou mulheres, ou somente homens, ou somente mulheres, ou ambos, né? Vai muito aí do dia aí do julgamento, né? Plenitude da defesa. Então, o tribunal do júri tem a plenitude da defesa. Eles fazem a votação culpado ou não, sigilosamente. Só é computado quantas pessoas votaram para tal ato, o culpado ou o inocente, né? Então, e a soberania dos vereditos. Suponhamos que tenha um caso que o clamor popular, ele bastante exacerbado aí no caso. O tribunal do júri, diante das provas lá apresentadas, tanto pela defesa, tanto pelas alegações lá pela promotoria, decide inocentar uma pessoa. E a sociedade, em geral, acha que essa pessoa é culpada. Então, o juiz vai acatar a soberania do veredito do tribunal do júri, né? Então, o tribunal do júri ele tem soberania no seu veredito, independentemente do clamor popular, independentemente da visão do magistrado aí, o voto do tribunal do júri é soberano. 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Fato aí bastante corriqueiro aí nas provas. Alguns tipos de leis foram criados mais recentemente, como a lei de crimes cibernéticos. São leis que foram criadas mais recentemente pelo fato de os próprios smartphones, celulares terem sido criados há mais pouco tempo em relação a outros tipos de leis. Então, suponhamos crimes cometidos pela internet antes dessa criação da lei,
não era penalizado. Por quê? Não há crime sem lei anterior. Se não tinha lei para penalizar o fato, então a pessoa cometia esse crime, ficava impune. Então esse artigo cai bastante em prova, pessoal. Não há crime sem lei anterior. Se a lei não fala que é crime, se a lei anterior não fala que é crime, e nem tem pena para tal fato, nem pena sem prévia cominação legal. Então, esse artigo cita que, se não houver a lei para determinado ato criminoso, nem pena, não é considerado crime. É bastante aí controverso, né? Mas é o que a lei fala. 40. A lei penal não retroagirá. Também cai bastante em provas aí de concurso, pessoal. Presta bastante atenção aí nesse daí também. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Normalmente, eles costumam colocar esse tipo de artigo 40 aí nas provas, colocando somente a lei penal nunca retroagirá. Correto? Não, é falso. A lei penal, ela pode voltar atrás para beneficiar o réu. Também é uma lei bastante controversa aí, né? Que para beneficiar o réu, a lei pode retroagir, ela pode voltar atrás. Se fosse para prejudicar o réu, a lei penal retroagirá? Não, só para beneficiar. Então, marca aí somente para beneficiar o réu, né? Um benefício legal aí, constado na nossa Constituição, somente para beneficiar o autor de algum crime aí, julgado, ou o réu, a lei pode voltar atrás, retroagir. Costumam despencar nas provas, então presta bastante atenção aí, costumam colocar nas provas para poder fazer a pegadinha com vocês aí, que a lei nunca vai retroagir, que a lei retroagirá para prejudicar o réu. Errado, a lei retroagirá, a lei em tese não retroagirá, mas salva, né? Contudo, para beneficiar o réu, ela pode voltar atrás, ela pode retroagir. 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Então, a lei, no 41 aí, fala que qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, então todos nós temos direitos, temos deveres. Então, alguns direitos e liberdades, a lei vai punir quem tentar contra esses direitos. Exemplo, direito à vida. A lei vai punir mais fortemente quem atentar contra a vida de alguém. É um direito à vida. Direito à liberdade, liberdade de locomoção, liberdade de transitar em qualquer lugar, né? Nós brasileiros temos esse tipo de liberdade. A pessoa quer restringir esse direito, a pessoa quer manter você em cárcere privado, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Esse artigo 42 também, pessoal, a maioria das provas das carreiras policiais aí, eles costumam cobrar esse artigo também, né? Que fala do racismo. Então, o racismo, ele é um crime inafiançável e imprescritível, ou seja, ele não admite fiança. A pessoa presa por racismo, assim que a pessoa for presa, né, levada à condução da autoridade judiciária competente aí, levada à delegacia, né, o delegado lá não vai estabelecer uma fiança, porque o crime de racismo, ele é inafiançável. Então, nas provas, para poder fazer a pegadinha, vamos colocar lá que o crime de racismo, vai colocar lá somente imprescritível. Não, ele é inafiançável, não admite fiança, e imprescritível, ele não prescreve durante o tempo. Então, suponhamos lá que numa prova tenha lá, o crime de racismo, ele é inafiançável, correto? Beleza. Mas depois de passados 30 anos, o crime prescreveu. Ou seja, a pessoa
foi punida, foi julgada, foi transitada em julgado, passou os 30 anos. Tá correto? Não, tá errado. O crime de racismo, ele não prescreve, ele é imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Beleza? 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo, definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los e se omitirem. Também é outro que a gente tem que detalhar ele porque cai demais. Então, a lei considerará crimes inafiançáveis, ou seja, que não admite fiança, e insuscetíveis de graça ou anistia, ou seja, independente do tempo que passou, o governo não vai dar anistia para esse tipo de crime. Prática de tortura, tráfico ilícito e o terrorismo. Esse inciso é o famoso 3T que a gente chama, né? O tráfico, o terrorismo e a tortura. Então, caiu na prova lá, você vai lembrar dos 3T. TTT. T. Tráfico, tortura e o terrorismo. Eles são o quê? Inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Então, caiu lá o 3T, tráfico, terrorismo e tortura, você já vai pensar ele é inafiançável e insuscetível de graça e anistia. E também os crimes hediondos, por ele respondendo os mandantes. Então, mandantes, quem executa. Suponhamos que a pessoa pensou em matar a outra lá. A pessoa pensou, não tem coragem, foi lá e contratou uma pessoa para executar. A prova lá pode citar esse exemplo. Vai responder lá somente o executor que efetuou o disparo, ou o mandante, ou quem puder, ou evitá-lo e se omitiu. Então, a pessoa sabe que a outra está planejando um crime lá. A pessoa se omite, a pessoa deixa de acionar a autoridade policial, uma pessoa tem clara e livre intenção de cometer o crime. A pessoa, então, responde pelos crimes hediondos. Os mandantes, os executores e quem podia evitá-los e se omitiu. Beleza? Esse aí é um artigo bastante cobrado nas provas. Se a pessoa pegar as provas antigas aí, vai ver que esse aí cai bastante também. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores, e contra ele executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, esse inciso 34 aí fala que a pena ela é individual. Então, a pena, suponhamos que eu cometi um crime, a pena poderá passar para os meus filhos? Não, a pena ela é somente minha. Então, eu cometi o crime com outras pessoas. Todo mundo vai ter a mesma pena? Não. Ocorreu o julgamento, cada um vai ter sua pena individual. Então, na prova, vai colocar lá que 3 pessoas, cada um fazendo determinada coisa, né? Um exemplo, cada um cometendo a conduta tida como criminosa. Todos vão ter a mesma pena, que na Constituição fala que todos têm a mesma pena? Não. A pena será individual. E nenhuma pena passará da pessoa do condenado. A pena não pode ser passada de mim para o meu sucessor. Então, meu filho, eu cometi um crime, eu morri, meu filho pagará? Não. O filho de alguém pagará? Não. A pena é individual, não passará da pessoa do condenado. Então, quem teria que pagar a pena seria quem cometeu o crime. Então, a pena não passará. Porém, então aí, pessoal, tem uma ressalva aí no artigo que fala aqui: a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens estendidas aos sucessores. Então, a obrigação de reparar o dano, ou seja,
Atropelei uma pessoa que era arrimo de família, né? A pessoa cuidava da sua família com aquele pequeno salário. A pessoa que cometeu o crime, suponhamos que em determinado tempo, antes dela ser presa, ela veio a falecer. Então, a obrigação de reparar aquele dano, né, ela pode ser estendida aos sucessores, sim, até o limite dos bens que a pessoa tiver. Então, a obrigação de cumprir a pena seria de quem? De quem cometeu o crime. Se essa pessoa que cometeu o crime veio a falecer, então os familiares não ficam presos. Porém, a obrigação de ressarcir o dano àquela pessoa que era arrimo de família, os familiares eles podem ser cobrados sim na justiça até o limite dos bens patrimoniais que eles tiveram. 41. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Então, nesse 41 aí já começa falando que a pena, né, assim como o artigo anterior, a lei vai regular a individualização da pena. A pena é individual. E adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Então, são os 5 tipos aí de individualização da pena. Uma pessoa pode ter a privação ou restrição de liberdade. A pessoa está presa lá no regime fechado, suponhamos. Perda de bens. A pessoa pode ser acionada aí civilmente na justiça e perder alguns bens. Algum outro tipo de individualização será cobrança. A pessoa foi conduzida aí por um crime de menor potencial ofensivo, né? Foi instituída a ela aí pagamento de multa. Pode ocorrer também. Prestação social alternativa. A pessoa pode, desde pagar uma cesta básica, cumprir determinado dia e hora em algum estabelecimento, caridade, ou alguma limpeza de algum órgão público, pode estar também fazendo diversos atos aí, né, de prestação social. E suspensão ou interdição de direitos. Então, suponhamos que a pessoa não tem condição de estar fazendo tal ato, né? A pessoa psicologicamente está abalada, né? Não tem condição de estar, suponhamos, de estar recebendo aquele salário que ela tem um alto salário, um bom cargo, só que a pessoa psicologicamente ela está abalada, está sofrendo uma série de fatos aí que o juiz resolve interditá-la. Então, ela pode ter alguns direitos suprimidos, né, ou interditados, né? Pode ser temporariamente ou até esse fato venha a estar ocorrendo uma mudança na vida dessa pessoa. 47. Não haverá penas. Então, esse artigo é bem claro. As provas costumam cobrar assim. Pode haver pena de morte no Brasil? É o primeiro aí. Não haverá penas de morte. Pode haver? Pode. Em que caso? Salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84. Então, se numa prova cobrar lá assim, no Brasil nunca poderá ocorrer pena de morte, tá correto? Falso, tá errado. Então, no Brasil pode ocorrer pena de morte, sim, salvo em um único caso que está aqui no artigo, em caso de guerra declarada. Então, somente em caso de guerra declarada pode haver pena de morte. Caso contrário, no Brasil, não há pena de morte. Não haverá penas de caráter perpétuo. No Brasil, a prisão perpétua? Não haverá penas de caráter perpétuo. Não haverá penas de trabalhos forçados. Então, a pessoa é forçada a fazer algum trabalho? Não haverá pena de trabalho forçado. Não haverá pena de banimento. A pessoa é banida de tal lugar, de tal coisa, de fazer tal coisa. Não haverá pena de banimento e nem pena
cruéis. Então, esse inciso aí 37 costuma cair bastante nessas provas aí de carreira policiais, né? Vamos prestar bastante atenção aí, que não haverá penas. Eles costumam colocar lá nas provas que pode haver penas de trabalho forçado, de banimento, penas cruéis. Costumam colocar um crime bastante cruel lá e que pode ocorrer esse tipo de pena. Não, tá falso. Então, não haverá esse tipo de penas aí. O 38. A pena será cumprida em estabelecimento distinto, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Então, o estabelecimento distintos aí, as prisões aí, tanto de homens quanto de mulheres, né? Então, preso homem vai ser nenhum tipo de estabelecimento, preso mulher, um tipo de estabelecimento para mulheres. A idade e o sexo do apenado. O menor, ele não vai estar preso, ele vai estar no local onde, em tese, teriam menores, ou até 21 anos de idade, que seria o limite. E o sexo do apenado. Então, a pena é em estabelecimento distinto. Nas provas, costumam colocar lá homens e mulheres sendo presos juntos, estaria errado. Homens, mulheres, adolescentes e idosos, também está errado. Então, a pena ela é cumprida em estabelecimentos distintos, além de acordo com a natureza do delito e a idade e o sexo do apenado. Perdão, 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Então, é um direito aí de quem está preso, assegurado a eles, o respeito à integridade física e moral, independentemente do delito que ele tenha cometido. Um exemplo aí seria alguns presos que são bem... A sociedade os tratam com bastante desrespeito, né? Não de forma geral, mas é bem comum aí os estupradores, todo mundo aí tem horror, tem nojo desse tipo de crime. Só que é assegurado a esse tipo de preso e a todos os outros o respeito à integridade física deles, né? Nas prisões aí, popularmente chamando de seguro, que esse tipo de preso costuma ficar e tal, justamente é para isso, para estar resguardando a integridade física dele e moral também. 50. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Então, é um direito aí das presidiárias que têm filhos, né? A pessoa é presa aí prestes a ganhar o filho e ganha o filho na cadeia e tal. É assegurada a ela que possa permanecer com seus filhos durante o período da amamentação. Então, a presa aí tem esse direito de amamentar seu filho, ainda que ela esteja presa em ambiente carcerário. 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e de drogas afins na forma da lei. Então, está falando nesse artigo aqui que nenhum, então, na prova vai colocar lá algum ou está falando aqui nenhum, grava aí, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Então, o estrangeiro que se naturalizou, ficou aqui mais de 15 anos aqui no Brasil, se naturalizou brasileiro, né, tem filhos aqui, ele é um brasileiro naturalizado. É um estrangeiro que veio para o Brasil, virou um brasileiro naturalizado. Ele pode ser extraditado somente em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou seja, o brasileiro se naturalizou, depois disso cometeu um crime comum. Ele pode ser extraditado? Não. Tem que ser antes da naturalização.
ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Então a pessoa é um brasileiro naturalizado, mas tem costume de viajar para outros países, né? E essa pessoa começou a envolver-se com o tráfico ilícito de drogas, tanto aqui no Brasil quanto o tráfico internacional aí de drogas. Esse brasileiro, e esse fato ocorreu depois da naturalização, pode ser extraditado? Sim, pode. Por quê? Ele, apesar de ser um brasileiro naturalizado, ele comprovadamente, né, na questão tem que ter comprovadamente, senão também ela estaria tendenciosa para ser anulada ou por algum outro fato. Então tem que ser também comprovadamente envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Vamos para o próximo aí. 52. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então, 52 fala aí que não é concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Uma questão que costumo cobrar aí dessa parte aí é a extradição de estrangeiro por crime de guerra. A gente lembra daquele caso aí do Cesare Battisti. Ele cometeu vários crimes na década de 90 e o governo brasileiro concedeu a extradição dele. Depois de ter sido preso, né, ficar bastante tempo aí impune, ele foi extraditado. Mas por quê? Não era um crime político, era um crime contra a vida, um crime relacionado aí de atos contra a vida aí de várias pessoas aí na Itália, né? Então ele foi extraditado. Mas por quê? Porque não é crime político nem de opinião. Então ele não expressou uma opinião contra determinado governo, ou ele não era um crime relacionado à política, mas sim um crime relacionado aos crimes de guerras aí tratado no Tribunal de Haia aí na Holanda. 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Então, nesse artigo aí fala que ninguém é processado nem haverá sentença senão por autoridade competente. Então, autoridade competente para julgar crimes dolosos contra a vida, tribunal do júri. O juiz vai determinar se a pessoa é culpada ou inocente, o juiz comum, o juiz togado, como o pessoal fala aí? Não. Competente para julgar crimes contra a vida, dolosos contra a vida, tribunal do júri. Então, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, esse 54 aí também bastante parecido aí com 53, que frisem aí, pessoal, a palavra ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então a pessoa está tendo um processo, ela é condenada em primeira instância, tem a privação de alguns direitos, algumas liberdades. Porém, a pessoa recorreu, o juiz de segunda instância definiu que a pessoa passará a ter liberdade assistida, ou a pessoa vai ter que comparecer tal dia e tal hora, vai deixar de comparecer em alguns locais determinada hora da noite, pode usar tornozeleira eletrônica, é um fato bastante comum aí nos últimos anos aí na sociedade brasileira. O pessoal tem assistido aí nas mídias televisivas. Então, ninguém será privado de sua liberdade sem o devido processo legal e ninguém será sentenciado senão pela autoridade competente. Então, o processo legal ele tem um início e tem um fim também, né? Quando transitado em julgado, ou seja, quando findadas todos os tipos de recurso, sim, aí sim, se a pessoa tem
será a sua pena de privação de liberdade será cumprida, ou de seus bens sem o devido processo legal, ou seja, a pessoa, independente de tudo, ela tem direito ao advogado, ela tem direito à ampla defesa e ao contraditório. Um direito garantido a todos aí. 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a elas inerentes. Acabei de citar no artigo anterior aí, pessoal. Então, as pessoas que fazem parte aí de um processo judicial ou um processo administrativo, as pessoas têm direito a uma ampla defesa e ao contraditório. Suponhamos que você está em algum órgão público, e se é acusado de cometer tal crime, ou você é acusado falsamente, você tem direito à ampla defesa, você tem direito a um advogado, se você necessitar, você tem o direito de se expressar, né, no devido processo legal. Você tem o direito ao contraditório, ou seja, de contradizer o que tal pessoa, né, está falando, e a ampla defesa, ou seja, defesa no curso do processo legal. / 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Então, suponhamos que você fez uma gravação lá que o juiz não autorizou. Você está naquele processo, você fez aquela gravação que o juiz não autorizou. No processo, elas são inadmissíveis, ou seja, ela não entra no processo, aquela gravação obtida por meio ilegal, aquela escuta telefônica, né, que pode ocorrer para tentar prender aquele manda-chuva lá do Distrito Federal, né, para tentar prender aquele empresário forte e tal. Então, as provas obtidas por meios ilegais no processo, elas são inadmissíveis. Agora, comprovadamente, a pessoa tem a prova e o juiz autorizou aquela gravação, aquela escuta, né, autorizada pelo judiciário, sim, ok, pode ocorrer sim, porque ela não é uma prova por meio ilícito, e sim por meio lícito, foi autorizado. Então a pessoa não tem aval do judiciário e viola a correspondência. Está correto? Que uma outra pessoa está cometendo algum crime. Está correto? Errado. As provas por meios ilícitos, ou seja, violação de correspondência é um meio ilícito. Não é admissível no processo. 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Suponhamos que, em primeira instância, a pessoa é julgada, né? Fato que ocorreu aí, bastante comum. Pessoa pública, a pessoa é julgada e condenada em primeira instância. Em segunda instância, a pessoa é julgada e condenada em segunda instância. Porém, na última instância, ela é considerada inocente. Então, ninguém será considerado culpado, ou seja, essa pessoa, mesmo em primeira e segunda instância, ela seja considerada culpada, ela não pode ter o título de culpado até o trânsito em julgado, ou seja, até as últimas consequências, até os últimos atos do judiciário. Então, enquanto ocorrer que essa pessoa tiver chance de recorrer, essa pessoa não pode ter o título aí de culpado. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. O trânsito em julgado é até os últimos recursos, até não haver mais recurso. O civilmente, 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, a pessoa, ela
suspeita, né, de ter cometido um crime. Ela é uma pessoa civil, suponhamos por meio de fotografias. A pessoa é civilmente, ela é uma pessoa civil, pessoa da sociedade, foi identificada aí por meio fotográfico que ela teria cometido um crime. Porém, tem várias pessoas com o mesmo tipo, biotipo, características físicas dessa pessoa. Então, essa pessoa não pode ser criminalmente identificada, ou seja, ela não pode ter essa identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas na lei. Então, suponhamos que a pessoa sofre uma abordagem policial, a pessoa ela não quer se identificar, e a pessoa, nos registros policiais, comumente ela costuma dar nomes falsos, né? A pessoa já é bastante aí matrifusa, a pessoa já tem esse tipo de prática. Então, o que vai ocorrer? O policial vai tentar identificar, ele é uma pessoa civil, não vai conseguir identificar, levá-lo à autoridade policial competente para identificá-lo através das digitais aí, que mais ocorre aí. Então, ele vai ser submetido à identificação criminal. Vai lá, como popularmente chamando, tocar o piano, né? Vai colocar o dedinho lá e naquela tinta roxa lá para poder fazer a identificação dele, identificação criminal. Pelo fato dessa pessoa comprovadamente já fazer isso de forma frequente, né? E é uma hipótese prevista em lei. 59. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se essa não for intentada no prazo legal. Então, em alguns casos, são crimes de ação pública, crimes de ação pública condicionada ou incondicionada, né? Será permitida a ação privada, ou seja, a pessoa pode representar, as provas costumam colocar, né? Então, a pessoa pode estar representando, pode estar indo lá na autoridade judiciária competente, né? Fazer a representação, ou seja, pessoa privada pode ir lá fazer a representação nos crimes de ação pública, se essa não for intentada no prazo legal. 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o extinguirem. A lei, esse artigo aí, fala que só pode restringir a publicidade dos atos processuais, ou seja, em alguns atos processuais e judiciais, o pessoal costuma citar aí bastante no texto jornalístico, o sigilo, o processo sigiloso aí. O processo, ele está com sigilo, a gente não pode estar passando informação nenhuma do processo. Então, só poderá restringir a publicidade que, em tese, um processo judicial, ele é público. Todos têm direito a estar fazendo essa consulta aí, quando a defesa da intimidade ou interesse social exigir. Então, quando uma defesa da intimidade do processado ou dos processados, quando a defesa da intimidade dele ou o interesse social exigir, ele pode estar mantendo esse sigilo aí. Caso contrário, os atos são públicos. 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou de crime propriamente militar definidos em lei. Então, 61 fala que ninguém será preso senão em flagrante delito. Então, a pessoa cometeu um crime, suponhamos aí, uma pessoa roubou, a pessoa pode ser presa na hora? Ok. Pode ser presa depois de alguns minutos? Pode, ela está em flagrante. A pessoa cometeu um crime. Os tipos de flagrante, tem alguns, tem perseguido logo após. Então a pessoa cometeu algum crime. Ela é perseguida pela autoridade aí, pela autoridade militar, polícia civil, né?
dependendo do fato aí, pela própria população perseguida. Perseguido logo após. É flagrante? Ok, flagrante. Pessoa é presa depois de 2 dias. É considerado flagrante? Depende. Então, suponhamos que a pessoa cometeu um crime aí de clamor popular, que a autoridade policial diuturnamente está perseguindo ele aí. Então, perseguiu durante o dia, tá fazendo visitas, está fazendo diligência para poder estar tentando prender a pessoa aí. Então, dia após noite, entra um turno, sai outro turno, entra um turno, sai outro turno. Está ocorrendo aquele tipo de diligência. Pode ocorrer a prisão? Ok, pode ocorrer. Então, mesmo, popularmente o pessoal fala 24 horas, mas não existe isso não. Então, a pessoa pode ser presa aí, mesmo passando 24, 48 horas, porque está ocorrendo diuturnamente essa busca, né? Essas diligências. Então, suponhamos que a pessoa cometeu um crime e ela está com o mesmo tipo de vestimenta, ela está com o mesmo tipo de característica, ela está com o mesmo tipo de roupa, o mesmo tipo físico, ela está com os objetos do crime em suas mãos. Ela pode ser presa? É flagrante? É flagrante. Por quê? Devido a uma série de características, né, faz entender-se que ela é a pessoa. Policial ou o civil não vai julgar se é ou não. A autoridade competente para julgar, né, seria a justiça. Se a pessoa é conduzida à autoridade competente. Então esse é um despenca nas provas aí também, né? Esse artigo aí. Então, artigo 61, pessoal, bastante atenção nele aí. Então, essa é a primeira parte. Ninguém será preso senão em flagrante delito, ou por ordem escrita. Então, o juiz emitiu o mandado de prisão. É uma ordem escrita. Não está em flagrante. O juiz emitiu o mandato. A pessoa é abordada, consta no sistema lá, mandado de prisão, ela pode ser presa? Pode, porque é uma ordem escrita e fundamentada pela autoridade judiciária competente. Só que tem um salvo aí. Salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Então, nos crimes de transgressão militar ou crime propriamente militar, ou seja, crime que somente os militares cometem, eles podem ser presos também. Mesmo que não estejam em flagrante delito. (62) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso e à pessoa por ele indicada. Então, 62 fala que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz. Então, a pessoa é presa, imediatamente deve ocorrer a comunicação ao juiz. E a família do preso ou a pessoa por ele indicada. Então, esse imediatamente é quando a pessoa é levada à autoridade judiciária. A pessoa é presa, conduzida. A autoridade judiciária levada à delegacia. Então, no momento que ele é apresentado ao delegado, ele tem direito de estar fazendo a comunicação à sua família e é comunicado ao juiz imediatamente. Então, a lei, ela fala aí desses dois direitos aí. (63) O preso será informado de seus direitos, dentre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurado a assistência da família e de um advogado. Então, pode correr na prova aí de concurso aí que tentar fazer com que vocês errem a questão. Fala que a pessoa foi presa e que não é direito dela ter um advogado, devido ao fato aí dela ter confessado o crime. A pessoa já confessou o crime. É direito dela um advogado? Sim, é direito. A pessoa tem direito
a ter o advogado e a assistência da família. Então, na hora da prisão, é informado ao preso os seus direitos. Dentre eles, se ele não quiser falar nada, ele pode ficar mudo aí, não tem problema nenhum. Ele tem o direito de permanecer calado, de ter o advogado e assistência da família. 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Então, é mais um direito do preso aí. Se ele quiser saber quem são os policiais responsáveis por sua prisão, é direito dele saber. Normalmente constam quando é autoridade policial militar, consta no boletim de ocorrência os militares que fazem parte daquele tipo de prisão ou de condução. Então, é informado, né? É público esse direito. É um direito que o preso tem, a identificação dos responsáveis por sua prisão ou interrogatório policial. 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Então, autoridade judiciária aí, juiz. A pessoa foi presa de forma que por uma série de fatores foi comprovadamente que essa pessoa não cometeu aquele crime. Então, uma prisão ilegal. Imediatamente, não é posteriormente. As provas podem colocar lá para vocês posteriormente, para vocês errarem a questão. Então, não é posteriormente, é imediatamente. O juiz vai relaxar a prisão ilegal. Então, prisão ilegal é imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Ninguém será levado à prisão. 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Então, suponhamos que em crimes aí de menor potencial, aqueles crimes ditos como os mais leves, mais brandos, né? Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Se a lei de determinado crime admitiu liberdade provisória, com fiança, só vai pagar fiança, ou sem, ninguém vai ser mantido na prisão sem necessidade. Esse artigo fala isso aí. 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplente voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, e a do depositário fiel. Esse artigo aí é um artigo mais populista aí, né? O pessoal costuma citar aí que os únicos tipos de prisão que dá cadeia no Brasil aí é a falta de pagamento de pensão alimentícia. Então, esse artigo aí fala que não haverá prisão civil, ou seja, o civil não pode ser preso por algum tipo de dívida. Só que tem o salvo aí. O salvo significa que a pessoa pode ser presa se ela é inexcusável de obrigação alimentícia, ou seja, ela deixou de pagar aquela obrigação que ela tem, aquela pensão. Deixou de pagar aquela pensão, ela pode ser presa por esse tipo de dívida. A pessoa, suponhamos que o juiz determina que tal pessoa vai ser depositário de alguns bens de outra pessoa que está presa, chamado depositário fiel. Então a pessoa ela tem o dever de manter, de zelar por aqueles bens, né, que outra pessoa tem. Ele é um depositário fiel, o juiz determinou isso. Aquela pessoa acabou com aqueles bens todos, a pessoa vendeu aqueles bens, a pessoa deteriorou, a pessoa acabou com aqueles bens todos que a outra pessoa tinha. Ela pode ser presa por dívida? Sim, por quê? É um depositário fiel. Então, a lei fala que o depositário fiel, entre aspas, aí, o infiel, né? Depositário, ele se tornou aí, ele era depositário fiel, porque o juiz confiou nele para poder zelar daqueles bens. Agora, ele é um depositário infiel, ou seja,
ele não zelou por aqueles bens, ele acabou com eles, ele deteriorou, ele vendeu, ele consumiu todos. Então, ele é um depositário infiel. O juiz passou que ele pode ser preso por esse tipo de dívida. Inadimplento voluntário. Então, relembrando aí, o inadimplento voluntário de obrigação alimentícia, ou seja, a pessoa tem livre vontade de não pagar a pensão, ela pode ser presa. A pessoa desempregou, deixou de pagar a pensão, o que vai fazer? Vai comunicar à autoridade competente, ó, juiz, eu estou desempregado, né? Eu tenho a obrigação alimentícia com meus filhos aí, mas estou desempregado. O juiz vai determinar que ele, após empregar-se novamente, pague a pensão, ou vai diminuir, ou vai adequar aquela obrigação que ele tem, né, aquela obrigação legal, né, de acordo com a realidade dele. A pessoa tinha um alto salário, o salário reduziu. É bastante comum a gente ver isso nas mídias. A pessoa tinha um alto salário, pagava uma pensão alta. A pessoa deixou de pagar alguns meses aquela pensão alta pelo fato da renda dela ter caído. A pessoa é conduzida, né? A pessoa é presa. Por quê? Porque a pessoa, tendo aquela realidade, né, diminuída, aquela realidade financeira dela diminuída, ela não foi na autoridade judiciária competente para poder adequar aquela realidade com o seu tipo de nova situação. Então, também ocorre todo um trâmite legal. Não é na hora, a pessoa deixa de receber um salário e marca com o juiz e com a outra parte envolvida, né, a sua ex-cônjuge, não vai ocorrer na mesma hora, vai ocorrer um trâmite legal, né, todo um processo aí. Então, a pessoa tem aquela obrigação, né, de estar cumprindo as suas obrigações legais para com seus filhos aí. Então, ela tem aquela obrigação alimentícia. Então, pessoal, esse é um caso bastante comum, hein? Costuma cair em algumas provas, né? Só lembrar que do dito popular aí, os casos que dão prisão, né, por dívida, de quem tem a obrigação alimentícia. E se inexcusa, ela deixa de fazer, né? E voluntariamente, né? Não é por força maior, não. Por força maior, a pessoa vai alegar o juiz lá que deixou de pagar por força maior. Então, pessoal, vamos para a parte 3 aí. A gente vai dar uma pausa aí para a gente fazer a revisão aí. Depois a gente continua na parte 3. Né? Artigo 5º aí é bastante grande para a gente tá dando seguimento aí. A gente vai dar prosseguimento aí, né? Próximo vídeo aí na outra parte. Valeu.